Contar a história da Olho de Tigre, treinamentos comportamentais e cultura organizacional é uma missão nostálgica para mim, porque me faz lembrar de circunstâncias importantes da história da nossa vida, né? Bom, tudo começou quando a gente fundou a Gauss Consulting Group. A Gauss foi fundada há 25 anos atrás. E era uma empresa dedicada à minha expertise, né? Uma empresa dedicada à expertise em excelência de gestão, venda complexa, inteligência analítica de dados, utilizando a estatística, daí o nome de Gauss, né? Só que 5 anos depois que a gente estava conduzindo projetos grandes e contundentes sobre excelência da gestão, eu percebi que havia uma situação que atrapalhava a minha implementação, que era a resistência das pessoas em mudanças, coisa que era recorrente nos projetos de consultoria que eu conduzia e conduzo até hoje. Naquela oportunidade, a gente tinha que lidar com essas resistências. E o meu jeitão troglodita de lidar com essa circunstância era tirar o resistente da minha frente. Era assim que eu sabia fazer. E o que eu fazia? Então demitia. Era a minha forma de sair, de resolver o problema. Eu tinha consciência de que demitir alguém era um fator que tiraria o resistente na minha frente, mas também eu perderia capital intelectual, porque de uma certa forma aquela pessoa tinha contribuído de alguma forma, né, com aquela companhia. Mas eu não sabia fazer de outro jeito, então eu demitia mesmo, era assim que eu sabia fazer. Em 5 anos depois da atividade, portanto há 20 anos atrás, aconteceu uma das demissões de um alto executivo que foi bem importante para mim. Nós demitimos um alto executivo e o presidente da organização disse que demitir aquele alto executivo era uma prova de que eu mesmo era resistente à resistência. E que eu não dava oportunidade das pessoas se revisitarem por dentro para que pudessem entender o processo de mudança organizacional que eu estava implementando. Que era, sem dúvida nenhuma, bom, mas que exigia uma adaptação interna das pessoas. E que eu não dava oportunidade no meu projeto de consultoria em gestão para essas pessoas mudarem. Isso calou na minha alma profundamente. Eu fui então estudar gente. Eu já tinha estudado gestão muito, continuei estudando gestão a vida inteira, mas naquela oportunidade eu ampliei, eu fiz um Y na minha carreira e fui estudar gente. Ainda arrogantemente eu queria estudar os outros e não a mim mesmo. Eu descobri, fiz 20 ou 21 formações em ciência do comportamento. E descobri que o grande alvo dos cursos de ciência do comportamento, voltado para cérebro e neurociência, é a gente entender a gente mesmo. E não entender o outro, né? E eu passei por esse processo com a dor pessoal, né? Quer dizer, qual é que é o processo de se conhecer. E esse processo foi extremamente gratificante para mim. Eu me transformei de uma maneira bastante forte, eu diria. E a ponto de 5 anos depois dessa iniciação, eu desenvolver um complemento dos nossos projetos de consultoria, o complemento Olho de Tigre, que eram os treinamentos comportamentais para as empresas que estavam contratando a Gauss para os seus projetos de consultoria. Essa era a ideia. E isso ganhou força própria, ganhou um site próprio desde 1995, ganhou toda uma circunstância particular de estudo da minha parte. A ponto que hoje, 20 anos depois dessa primeira iniciativa, eu faço medicina comportamental, um curso dedicado a médicos, enfermeiros, psiquiatras, psicólogos, e lá está eu, administrador de empresa, fazendo um curso de medicina do comportamento. Dado o meu estudo sobre neurologia e estudo de cérebro que eu fiz esse tempo todo, né? Então eu continuo me especializando agora com um cunho científico bem forte, né? Mas em 2000, então, a gente começou a desenvolver esses treinamentos junto ainda, né? A Olho de Tigre era uma divisão da Gauss. Como isso ganhou uma força muito grande, a gente tratou a Olho de Tigre de um jeito totalmente independente. A ponto de em 2012, a gente desenvolver um planejamento estratégico e decidir que a Olho de Tigre seria uma empresa independente, com marca própria, com equipe própria, com sede própria, com CNPJ diferente. E foi isso que aconteceu. Hoje a Olho de Tigre, treinamentos comportamentais e cultura organizacional, é uma empresa consolidada, com uma equipe própria, que tem treinamentos sendo desenvolvido há 15 anos, mais de 7.000 pessoas já passaram pelas nossas experiências e hoje nós estamos realmente habilitados a conduzir uma experiência de transformação humana para a melhoria da qualidade da gestão, para a melhoria do país, para a melhoria da pessoa em 3 aspectos: pessoal, social e profissional. Essa é a ideia da Olho de Tigre hoje.
O CAC é uma sigla que foi inventada para um dos produtos que nos diferencia bastante das empresas que conduzem treinamentos comportamentais no mundo. Como nós estudamos comportamento e desenvolvemos treinamentos vivenciais, que é a nossa grande experiência e a nossa grande expertise, em determinado momento da nossa história ficou importante a gente explicar o que a gente tinha estudado teoricamente para fazer com tanta força e com tanto sucesso os treinamentos vivenciais. Então o CAC ele se caracteriza por um treinamento que hoje tem 20 horas de duração. Ele acontece no primeiro dia das 8 da manhã até as 20h30 da noite, no segundo dia das 8 da manhã às 18 horas. E é um treinamento que visa explicar a nossa estrutura de raciocínio teórico sobre os treinamentos vivenciais que damos. Na verdade, o título inicial desse treinamento era Consciência. O termo consciência é um termo de 1845, de Mark Webel, que significa conheça um pouco de tudo para conhecer tudo sobre um pouco. Esse é o significado dessa palavra consciência. O nome do curso não poderia ser mantido consciência, porque muito pouca gente entende do que significa essa palavra. Mas era o nome que eu gostaria de ter dado a esse treinamento logo no início. Entretanto, ele consolida então o que nós estudamos profundamente para desenvolver os treinamentos vivenciais que ministramos hoje. E nós temos diversas formações profundas sobre o assunto. Nós tivemos uma abordagem consciente, nós estudamos muita coisa, nós não adotamos só a PNL, nós não adotamos só a análise transacional, nós temos um conhecimento profundo sobre todas as coisas. Então, o CAC é um treinamento super importante para que as pessoas façam. Não tem dinâmica, não tem vivência, só tem exposição conceitual. E o que para nós significa esse tudo? O que nós consideramos o todo para que você compreenda e confie na gente para desenvolver os treinamentos vivenciais? A primeira coisa que a gente fala então é sobre o nosso estudo sobre neurociências e medicina do comportamento. Basicamente, 2/3 do primeiro dia é só para falar sobre medicina do comportamento e neurociências. Explicar que que na verdade não existe realidade, que só existe percepção da realidade. Nós gastamos um grande tempo para mostrar como é seu cérebro e por que você é desse jeito. Depois disso, nós falaremos sobre inteligências, os tipos de inteligência. Nós vamos falar sobre como aprender mais rápido, porque não dá mais para a gente se acostumar com pessoas sabendo ler. A questão é com que velocidade você consegue não só ler, mas aprender. Depois nós vamos falar sobre o método Silva de controle mental, que é o grande protagonista, depois da gente estudar, dos trabalhos de programação neurolinguística. Dizem que são alguns autores os protagonistas de PNL, mas não são. É José Silva, um dos caras que protagonizou a palavra de reprogramação neural. Então a gente fala de programação neurolinguística, assim, de PNL, mas antes a gente falava sobre um autor importante, que é o método Silva de controle mental. Depois nós vamos falar sobre a interpretação de um teste que nós adotamos há muito tempo, que é o teste EQMAP, de Robert Cooper, Ayman Savaf. É um teste que a gente utiliza há muito tempo e que as pessoas vão gostar de entender como é que interpreta esse teste e vão inclusive se credenciar para serem interpretadores oficiais desse teste. Depois nós falamos sobre Enneagrama, que é uma técnica de tipificação humana a partir dos pecados capitais da gente. Tá? Depois nós vamos falar sobre emotologia, que é uma técnica que demonstra que o aprendizado só acontece a partir da emotização. É um autor, um cientista brasileiro, Dr. Luiz Machado, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Depois nós vamos falar sobre análise transacional. É uma técnica que onde é abordado os estados de ego, pai crítico, pai protetor, adulto, onde você vai entender por que você se relaciona bem ou mal com as pessoas ao seu redor. Depois nós vamos falar sobre constelações organizacionais, trabalho de Bert Hellinger e de Grochowiak, que fala sobre o poder do campo sistêmico na abordagem comportamental. Nós falamos também do poder da música nos treinamentos vivenciais. Por que a música tem que ser tratada como ciência e não como uma coisinha de fundo num treinamento comportamental? Eu posso lhes assegurar que os nossos treinamentos vivenciais têm a utilização da música de um jeito absolutamente científico.
Então a gente trata também isso, por que a música é tão importante nos nossos treinamentos. E outros temas que você pode observar, observando o nosso site e vendo lá. Então na verdade é um curso de 20 horas, onde você sai com um overview de informações para começar o seu estudo sobre ciência do comportamento. E para entender que a nossa abordagem não é um monte de gente que lê um livro e fez alguns cursos para dar os treinamentos vivenciais. Nós estudamos há 20 anos essa história e nós somos a única empresa que tem um curso técnico, teórico sobre comportamento humano que agrega os nossos treinamentos vivenciais. Então é um treinamento muito importante. Ele estrategicamente foi feito num investimento baixo para que qualquer tipo de nível social possa fazer e que vai se consolidar o treinamento mais dado por nós. Nós vamos viajar no Brasil inteiro oportunizando essa experiência para as pessoas. Ok? É mais ou menos isso o que é o CAC. Bom, o OT Immersion, ele é o treinamento mais, como é que eu posso rotular ele? Mais profundo e mais difícil, mais desafiante das pessoas fazerem. Em contrapartida, ele é o mais necessário para toda a humanidade, porque é um treinamento eminentemente vivencial. É um treinamento que muita coisa pode ser dita dele, mas a maioria das coisas não pode ser dita, só pode ser divulgada para quem vive a experiência. É um treinamento que a gente ficou alguns anos ensaiando para ministrá-lo. É um treinamento que exige da nossa parte uma infraestrutura muito grande, é muito complicado desenvolver o OT Immersion. Mas eu vou explicar um pouquinho o que ele é. Ele é um treinamento hoje que começa, ele já passou por uma série de adaptações e de melhorias ao longo desses 15 anos. Ele foi um treinamento de uma carga horária, depois aumentou. Hoje é um treinamento de 55 horas de duração. Ele começa numa sexta-feira às 6 horas da manhã e termina no domingo por volta de 3 horas da tarde. Ele é um treinamento que no primeiro dia ele é muito intenso, tanto que algumas pessoas desistem. Então não é um treinamento para qualquer pessoa, para curiosos. É um treinamento para gente que está aberto a viver circunstâncias importantes na vida, enfrentamentos importantes. Então o primeiro dia é muito intenso, é muito forte. No segundo e no terceiro dia, ele se aprofunda muito, ele não fica forte, ele fica profundo. E é o treinamento mais desafiante para as pessoas, sem nenhuma dúvida. Porque não tem abordagem teórica. Não tem nada para se falar sob o ponto de vista teórico. Vive aí e vê o que acontece. É um treinamento que a gente mexe com 4 emoções básicas. Medo, alegria, raiva e tristeza no limite. E essas experiências são desenvolvidas por 17 pessoas que estão trabalhando. Uma equipe médica dentro do espaço para administrar qualquer tipo de intercorrência emocional, porque nós estamos lidando com emoção e isso desencadeia pressupostos médicos que exigem que profissionais estejam lá, médicos, ok? Nós trabalhamos muitas dinâmicas que não podem ser contadas aqui, mas dinâmicas que nós nos preparamos para dar isso. Então como é que a coisa acontece? O treinamento costuma acontecer com uma pessoa se inscrevendo e recebendo um kit. Kit esse que ela vai ler, que ela vai preencher e que vai abrir os poros dela para entrar no treinamento. Não é um treinamento que as pessoas podem se inscrever na quinta para entrar na sexta, isso é impossível. Você tem que se inscrever com algum tempo de antecedência, a ponto de dar tempo para você preencher esse kit com a profundidade que a gente precisa, devolver algumas coisas que você preencheu para que nós também nos preparemos com a profundidade necessária para te receber. Talvez nós sejamos o único treinamento do mundo que se prepara de maneira tão detalhista os profissionais para que você possa viver uma experiência absolutamente personalizada. Pode parecer que você está no meio de um monte de gente e que nós não estamos prestando atenção em você especificamente, mas esse kit que você preenche faz com que nós possamos estudar você de uma maneira bem profunda. Esse treinamento, embora ele seja de dinâmicas vivenciais, sem nenhum conceito, ele oportuniza recognições sinápticas muito importantes e que repadronizarão o jeito de você se agir e se comportar depois.
Depois do treinamento, costuma ser avassaladora a vontade de você fazer mudanças contundentes. Depois as emoções se acomodam e você ganha coragem para fazer as mudanças e para constatar mudanças que inevitavelmente acontecerão no treinamento. Existem alguns treinamentos parecidos com esse no mercado, mas com a configuração que nós temos a partir de 2015, nada parecido existe no Brasil. Como eu disse, a gente ficou ensaiando algum tempo para oportunizar um treinamento de 55 horas de duração. Nós, por exemplo, não concordamos com a dinâmica da regressão, feita pela respiração holotrópica, onde as pessoas respiram e fazem uma experiência de regressão. Nós discordamos tecnicamente disso, temos um motivo científico para discordar, que no curso técnico que a gente tem, no curso teórico a gente explica, mas nós não temos regressão do nosso treinamento OT Immersion. Nós também não concordamos com passar em brasa crente, quebrar madeira, nada disso para nós é o fundamento. O treinamento é emocional com base científica e neurológica. Isso é muito importante a gente caracterizar. A música utilizada durante todo o treinamento tem uma função potencializadora das emoções altamente ressignificante. É muito importante você entender que a música é utilizada de um jeito muito diferente. E nós nos preparando para dar esse treinamento. Ele acontece num hotel, quase que sempre restrito às nossas necessidades, né? E exige de você uma vontade absolutamente grande de viver essa experiência com coragem, com força. Esse treinamento, o mote dele é enfrente o inevitável, que é você mesmo. O treinamento é uma batalha de você com você próprio. E busque a sua perfeição. Não é correto a gente comparar a sua performance com a performance de outra pessoa, que tem recursos diferentes. Mas nós não podemos admitir que você esteja aquém do seu máximo. Então você precisa descobrir qual é o teu limite. E esse limite, com certeza, você vai descobrir no OT Immersion. Um treinamento realmente diferente de tudo que você já viveu, mesmo aqueles que já viveram os treinamentos conosco. O OT Immersion, ele é muito mais profundo do que você pode imaginar e eu gostaria muito que você se informasse, visse coisas no nosso site, porque realmente é um treinamento diferente. É um treinamento que nós estudamos muito para ministrar ele. Nós nos preparamos muito para ministrar ele. E ele consiste numa oportunidade única de a gente fazer um mundo melhor, um Brasil melhor, um ambiente social, profissional e familiar melhor. Ok? Essa é a intenção do OT Immersion. O OT Corporate, ele é um treinamento que acontece somente no formato in company. E ele se adapta à realidade problemática que a organização tem. Ele é um treinamento que ele vai mudar o conteúdo conforme a demanda da organização. Mas ele é comportamental e teórico. Deixa eu explicar como é que ele funciona. O treinamento OT Corporate pode ter foco em vendas, pode ter foco em liderança, pode ter foco em proatividade, pode ter o foco que a organização precisar. E o objetivo é iniciar, nunca completar um processo de mudança de comportamento. Na verdade, ele funciona assim. Na parte da manhã é um evento de 10 horas de duração. Acontece das 8 da manhã até as 19 horas aproximadamente. E na parte da manhã nós temos uma parte conceitual, onde a gente fala do conceito que a organização pediu, à luz do que ela precisa fazer, e na parte da tarde nós vamos colocar em prática estes conceitos por meio de vivências que a gente vai formatar caso a caso. Ele costuma trazer um resultado muito importante para as organizações, que estão em momentos de congressos. Muitas empresas fazem 3 dias de congresso, um dia elas dedicam a comportamento. É nessa circunstância que a gente entra e toma o dia inteiro, seja o primeiro, seja o último, seja o tempo que for. Esse treinamento, ele abre a oportunidade de você descobrir quais são as pessoas da empresa que precisam de iniciativas mais profundas de alteração comportamental. Ele abre que as pessoas se delatem como necessitando de ajuda, porque tem pessoas que precisam de ajuda e nunca tiveram ela, então o treinamento starta isso.
E já começa um processo de mudança grande nas organizações. Contratar o OT Corporate não é uma atividade assim, eu quero fazer um evento comportamental na minha empresa, vou contratar o OT Corporate. Demanda que a gente entenda a sua demanda, demanda que você me diga o que você espera disso para a gente formatar ele. É um treinamento totalmente moldável, que tem 10% do impacto do OT Immersion, quer dizer, a gente traz um impacto para as pessoas, preponderantemente nas coisas que faremos na parte da tarde. Na parte da manhã a gente conceitua, é uma palestra emotizada, que mexe muito com as pessoas, mas que não tem limite de quantidade de pessoas. Quaisquer pessoas da empresa pode fazer. Pode fazer o nível operacional, o nível gerencial, os vendedores, os representantes, quantos forem. A gente se adapta conforme a realidade da companhia. E é muito provável que as pessoas que façam o OT Corporate se desafiem a querer fazer depois as outras iniciativas nossas, tais como o OT Immersion ou o próprio CAC. Tá? É um treinamento que traz uma marca na organização. É muito comum, nós somos contratados para fazer o OT Corporate depois de diversos eventos que as pessoas já participaram. E o feedback que a gente teve é que o OT Corp caracteriza um evento comportamental diferente de tudo que as empresas e que as pessoas já tenham participado nesses tipos de evento. Ele tem um cunho bastante movimentado, né? Ele é um curso movimentado, tem que acontecer num espaço específico, não é qualquer espaço que dá para realizar o treinamento, e ele tem trazido resultados muito importantes para a mudança de comportamento das pessoas na organização. Mas é importante que seja dito que o OT Corporate ele é o início de um processo, não é o fim de um processo de mudança de comportamento. E é efetivamente uma questão importante para a gente desenvolver. Os benefícios do OT Corporate são diversos. Dentre eles, a conscientização de alguma necessidade de mudança, a conscientização de que ele precisa de ajuda para mudar, a conscientização da empresa em qual pessoa eu preciso investir comportamentalmente, não demitir, mas ajudar essa pessoa, e efetivamente um novo panorama. Né? Muita gente sai do OT Corporate fazendo as pazes com pares que não se conversava. É muito bacana você ver o treinamento dessa natureza. E é o começo de tudo. Muitas empresas começam fazendo o OT Corporate com 100 pessoas, 200 pessoas, é um treinamento mais econômico para realizar, né? E aí a empresa decide quais daquelas pessoas ela vai continuar investindo e aí colocar no OT Immersion ou no CAC mesmo. É um treinamento de iniciação e customizável, totalmente desenvolvido conforme a demanda da companhia. Ok? É isso. O curso de análise transacional é o curso mais recente na nossa grade e nós estudamos e resolvemos oferecer esse treinamento com cerca de 8 horas de duração para permitir que nós nos aprofundemos no trabalho de Eric Berger, que estuda os estados de ego das pessoas. As pessoas em geral podem estar posicionadas e se comportando num desses 3 estados de ego. No estado de ego adulto, no estado de ego pai, que pode ser um pai crítico ou um pai protetor, ou no estado de ego criança, que pode ser a criança livre ou a criança adaptada. Quando você se posiciona num desses perfis de ego, né, desses estados de ego, você convida o seu interlocutor a se comportar de uma certa forma. Por exemplo, se eu estou no estado de ego criança, eu convido o meu interlocutor a se posicionar no estado de ego adulto. Se eu estou, no estado de ego pai, crítico ou protetor. Se eu estou no estado de ego pai, crítico ou protetor, eu convido o meu interlocutor a estar no estado de ego criança, livre ou adaptada. E que traz conflitos nas relações, essas relações cruzadas. O estudo desses estados de ego fará com que os líderes compreendam por que às vezes discutem-se entre as partes sem que aquilo configure uma defesa de conceitos, mas muito mais de lacunas de comportamento. A Denise Pavani Skokuglia, que é quem vai ministrar o treinamento, vai fazer um treinamento teórico e vivencial, oferecendo você dramatizações que vão lhe ajudar a perceber em que estado de ego você mais atua e como você pode corrigir isso.
né? É um treinamento que pode ser feito para melhorar as relações de pais e filhos, as relações de marido e mulher, as relações de chefe e subordinado, e uma ferramenta que os líderes poderão utilizar para que façam o seu trabalho de liderança mais dotado de bons resultados, né? É um treinamento que, embora restrito a um único autor, tem trazido bastante mudança nas relações interpessoais e pessoais nas organizações. Por isso a gente desenvolveu esse conteúdo. Ele não é um curso de formação que concorre com o 101 ou 202 da UNADIS, que é o órgão oficial de formação em análise transacional, mas ele dá uma base muito importante para já corrigir grandes problemas nas relações interpessoais com as pessoas do seu convívio. Ok? Então é um treinamento que eu acho que vale a pena você conhecer e efetivamente se aprofundar um pouquinho mais. Falar sobre cultura organizacional, que é o nosso produto mais, eu posso dizer, desconhecido das pessoas que já conhecem a Olho de Tigre, é um trabalho de consultoria que a gente faz, que consiste basicamente no seguinte: é muito comum as pessoas dizerem para nós que certos comportamentos na organização é cultural. Por exemplo, eu estou dando uma palestra numa companhia e as pessoas chegam atrasadas nessa palestra, por exemplo. E o diretor ou alguém fala assim: mas isso aqui é cultural na nossa empresa, as pessoas sempre atrasam mesmo. Quer dizer, cultural quer dizer o quê? Então a gente foi estudar, e cultura organizacional é um comportamento de algumas pessoas que viraram e foram assumidos por alguma circunstância de êxito na adoção desse comportamento por todas as pessoas da organização. De maneira que esse comportamento de algumas pessoas virou um comportamento da empresa de uma forma global. Quando que a gente sabe que aquele comportamento de alguns viraram um comportamento global? Quando estas pessoas que eram os hospedeiros desse comportamento, se eu posso dizer assim, saem da organização, esse comportamento não vai junto com eles. Esse comportamento fica na organização impregnado. Isso caracteriza um comportamento cultural, que só funciona ali, não funciona fora dali. Por exemplo, no metrô, vamos analisar o metrô. As pessoas se comportam de um jeito no metrô. Basta que elas saiam do metrô para que elas se permitam se comportar de outro jeito. Então o metrô tem uma cultura estabelecida ali. Por alguma circunstância, algumas pessoas se permitem fazer algo na linha de trem que não se permitem fazer no metrô. Isso é cultural. O que a gente faz com relação a esse aspecto? É muito comum as empresas não saberem qual é a sua cultura. Qual que é a cultura organizacional dela? Então nós temos um trabalho de diagnóstico de cultura organizacional, que é basicamente o quê? Nós reunimos toda a liderança da companhia e damos um treinamento chamado COC, Cultura Organizacional e Comportamento. É um treinamento de 2 dias que explica uma série de fundamentos sobre comportamento humano e sobre cultura organizacional. Esse treinamento é dado só para as lideranças, para o corpo diretivo e para as principais lideranças da companhia. E esse pessoal é capacitado a preencher uma série de testes que eles vão preencher para que a gente possa receber esses testes e tabular esses testes. Além desta galera que faz o curso COC, nós temos toda a força de trabalho da companhia vai fazer 2 outros testes. O EQMAP, que é um teste de mapeamento de perfil emocional, e o Egograma, que é o teste que a gente utiliza do trabalho de análise transacional. Então veja, a liderança vai fazer 7 testes, que depende da circunstância a gente pode adaptar. E toda a força de trabalho faz 2 testes. Então, nesses 2 dias nós damos esse curso, instalamos os 7 testes para as pessoas da liderança, instalamos os 2 testes para todas as pessoas da companhia. E vamos esperar esses testes ser preenchidos e devolvidos para nós. Além desse curso, nos 3 dias consecutivos, nós vamos entrevistar algumas pessoas-chave da companhia, para entender como cada um enxerga a companhia. Quem são os entrevistados?
é a nossa analista transacional que vai escolher e vai fazer a entrevista. Mas além dos 2 dias de curso, então, temos mais 3 dias de entrevistas. Muito bem. Feito isso, nós voltamos para casa e em bastidor nós vamos tabular tudo isso. E essa tabulação vai gerar o que existe interseccionalmente, o que existe em comum em todos os testes. Essa será a cultura da companhia. Por exemplo, vamos imaginar que o teste A deu uma interpretação em relação a uma pessoa. E o teste B deu uma interpretação um pouquinho diferente em relação à mesma pessoa. Mas o que o teste A e o teste B concordam? Isso é traço de comportamento. Por isso que a gente usa muitos testes, 7, para caracterizar a cultura. Ou seja, a gente vai utilizar um monte de testes, 7 no máximo para a liderança e 2 no máximo para toda a força de trabalho, que vão nos permitir entender o que tem em comum em todos os testes e em todas as pessoas. Isso será então o diagnóstico de cultura. A gente vai gerar um relatório dos principais comportamentos da organização sob o ponto de vista cultural. Dado esta interpretação do relatório de diagnóstico de cultura, nós vamos apresentar isso para a liderança da companhia, vamos analisar isso, né, e vamos oferecer um plano de ação, que é a ação de reparação. O que nós temos que fazer para adaptar o perfil de cultura da organização a um perfil adequado para este ou aquele empreendimento. Por exemplo, se as organizações adotam o modelo de excelência em gestão, por exemplo, exige uma cultura de um certo perfil. Nós vamos ter que verificar se a cultura vigente é aderente à cultura necessária para se implementar, por exemplo, o modelo de excelência em gestão, ou a ISO 9000, ou sei lá o que seja. Ok? Na verdade, nós fazemos o quê? Diagnosticamos a cultura, comparamos, analisamos essa cultura com aquilo que se pretende fazer na mudança e sugerimos um plano de reparação com treinamentos que nós mesmos podemos ter ou com treinamentos que os nossos colegas no mercado têm para que se faça a ação de reparação. Portanto, é um trabalho de consultoria que começa com o diagnóstico, continua com a análise e efetivamente depois, se efetivamente se entender relevante, se contrata as ações de reparação para conserto ou adoção de uma série de práticas que vão fazer um alinhamento dessa cultura à prática de gestão necessária para a mudança específica. Então, é um trabalho altamente inovador que nós estamos fazendo há algum tempo já e nos especializamos nisso a partir dessa constatação de que a cultura precisa ser estudada com mais relevância. Ok? Ela está aderente aos critérios de excelência, né, que é o nosso padrão para fazer o trabalho de cultura e tem sido bastante importante para as empresas, de uma certa forma, se adaptar à realidade cultural que vai permitir com que a mudança aconteça. É isso. Nós não acreditamos que uma pessoa possa fazer um curso de coaching e virar coaching. Isso é muito importante dizer, porque hoje nós temos visto muitas pessoas, o coqueluche do momento, todo mundo é coaching. Então, o que eu quero dizer? Nós defendemos uma linha do coaching vivencial, sistêmica, difundida por um brasileiro, que é o Vanderlich, um profissional de Florianópolis com o qual nós temos a formação. E nós não acreditamos que uma pessoa sem recursos adicionais dos que fornecem numa formação de coaching possa vir a coaching. Eu vejo pessoas que se titulam coaching sem a menor competência técnica de atuar como coaching. Então o que nós utilizamos? A Denise é formada em coaching por Marcos Vanderlich, num método chamado ISOR. Eu também tenho uma formação em coaching pelo mesmo profissional. A Márcia também tem essa formação em coaching. Mas somente a Denise atende pessoas em coaching. E nós entendemos que algumas pessoas ainda precisarão de atendimento de coaching, mesmo fazendo o CAC, mesmo fazendo o OT Immersion, mesmo fazendo o OT Corporate ou qualquer outra iniciativa. Porque algumas pessoas precisam de tratamentos individualizados.
Mas a Denise, que é quem usa, quem faz esse atendimento, ela utiliza a metodologia ISOR de atuação em coaching, mentoring, a partir de todos os recursos que a gente estuda há 20 anos, que é análise transacional, que é dianética, que é método Silva de controle mental, todos os recursos que a gente utiliza. Então, nós não fazemos atendimento em coaching porque temos formação em coaching. Nós utilizamos o método, que é a sequência de atendimentos, que a metodologia ISOR nos capacitou, mas utiliza todo o recurso de conhecimento que a gente tem para fazer o coaching. É importante eu dizer para vocês que o que tem aí por aí no mercado de coaching é um bando de gente que fez uma formação, até talvez cara, e uma formação com algum período, mas não é suficiente. A Denise, por exemplo, que atende coaching, fez 2 anos de formação em análise transacional em nível 2 para atuar em coaching. O curso de coaching que ela fez foi no máximo 10 dias. E não é em 10 dias de formação em coaching que alguém vai virar coaching. Então a gente precisa dizer isso para o mercado com todas as letras. Porque a gente não concorda com o coaching a partir da formação de coaching. A formação de coaching tem que ser um balizador metodológico para você atuar em coaching, mas o recurso que você vai utilizar para atender uma pessoa é muito mais do que você aprendeu em coaching, e é disso que a gente faz. Nós atendemos sim a partir da metodologia ISOR e com todo o lastro de conhecimentos que nós temos, que a gente já falou no CAC, de todo o nosso estudo de 20 anos. Ok?